Tsukishima e o fim dos laços, velho. Ô, é uma análise de Bleach de um canal que eu não conheço, Três Otakus, então eu não sei se vai ser uma análise legal, por causa que é um canal novo que apareceu no meu feed. Então tamo aí, mano, por causa que ele fez uma análise do meu irmão. Olha que coisa linda, meu irmão. Ô, eu sempre ficou do meu lado na minha infância e tal. Ele me ajudou, inclusive o Tsukishima me ajudou a andar de bicicleta, cara. Eu tenho lembrança disso. Inclusive, eu acho que você também lembra disso, mano. Eu acho. Brincadeira, brincadeira. Mas enfim, agora no canal tá tendo Saga de Bleach. É incrível. De 2 vídeos já, de análise de Bleach. Mas enfim. Vamos ver Tsukishima, fim dos laços. Vamos ver se esse canal aqui é legalzinho pra análise. Será que vai ter uma pós-que? Será que vai ter uma análise de conceito do personagem ou vai ser só pós-que? Tem que ter a simbologia, hein? Se não tiver simbologia, analista! Faça vídeo do Tsukishima imediatamente. Acho que No ele já arco tem, dos inclusive. Fullbringers em Bleach, nós que ele somos tem. apresentados a um novo antagonista para a história. Eu não Um lembro muito do personagem que Tsukishima. infelizmente tem uma participação pequena, mas tem alguns detalhes muito interessantes. Ah, isso é. Protagoniza uma das cenas mais assustadoras da obra É a e Daruhime? principalmente é detentor do que talvez seja o poder com a funcionalidade mais cruel É de verdade, todo o isso é universo de tenso. Bleach. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai O pior falar é que sobre... ele nem instala memórias, né, mano? Ele literalmente volta. Ele volta no tempo, né, mano? É bizarro. Tanto que é bizarro, por causa que quando ele lutou contra o Byakuya, ele literalmente lembrou do maninho. Ele tinha memórias afetivas com o meu irmão, né? O meu irmãozinho. E ele teve que meio que, entre aspas, matar alguém que era importante pra ele, tá ligado? Tipo, ter que matar alguém que é importante pra você é bizarro, é bizonho. É doideira, mano. Inclusive, ele teve que usar uma habilidade que, tipo, se eu não me engano, ele pega esse Monzakura, esconde na mão e usa de uma forma totalmente que ele nunca usaria em uma luta normal, tá ligado? Tipo, ele teve que fazer maluquice pra vencer do meu irmão. Sobre Shukuro Tsukishima. Foda. Antes do vídeo começar em si, nós temos que entender um dos elementos mais importantes da obra de Bleach e o que torna o Tsukishima um personagem tão assustador. A Eu tive medo do meu importância irmão. que os entes queridos do Ichigo têm pra ele. Desde o começo da obra de Bleach, nos é deixado muito claro qual o ideal do protagonista. Ichigo Kurosaki luta principalmente para proteger os seus entes queridos, família e amigos. Os Porra. laços formados pelo Ichigo são tudo que o movem pra frente. Verdade. A ponto dele Ele não se pega importar nem um pouco em botar no- sua vida em risco só pra proteger algum laço que ele possui. Isso é representado de diversas formas em todos os arcos. Verdade, né? O arco da Ruka, se eu não me engano, o Ichigo, ele mete um ai, que se foda! Eu não ligo pra Ruka, eu só estou ligando, eu só estou indo, vou salvar ela por causa... Não liga, né? Só estou indo salvar ela por causa que ela me salvou uma vez e eu tenho uma dívida com ela. Vasculagem, mano, vasculagem. Desde o inicial até o fim da luta contra o Aizen. E é justamente aí que entra o Tsukishima. Com tudo isso já estabelecido, o personagem entra na história com um único propósito: destruir completamente todos os laços do Ichigo. Em um vídeo antigo do canal eu menciono o quão genial é a escrita do arco Eu não dos lembro Fullbringers por causa do disso. arco O arco Fullbringer. abre com alguns capítulos de Slice of Life, justamente para que a gente possa ver de perto como é a vida cotidiana do Ichigo. Ver como são suas relações humanas, não só pelo fato de que ele tá sem poderes nessa parte da história, mas também pelo fato de que esse é o arco focado em desenvolver e demonstrar a faceta mais mundana do personagem do Ichigo. E a primeira aparição do Tsukishima serve justamente como quebra desse cotidiano, visto que ele aparece em uma situação completamente fora do normal, caminhando tranquilamente sob os fios de um dos postes da rua, enquanto lê um livro. Uma muito forma George, né, indireta cara? que a obra encontra de mostrar que aquela vida pacífica que o Ichigo vivia naquele momento estava prestes a acabar. As primeiras aparições do Tsukishima em geral são bem enigmáticas. Você pouco entende o que está acontecendo, mas eu gostaria de dar ênfase aqui em uma cena específica, que é o primeiro encontro do Tsukishima com a Orihime. Enquanto a Orihime voltava para casa, ela acaba sendo abordada pelo Shishigawara, um subordinado do Tsukishima. Porém, conforme os dois entram em conflito, eventualmente o próprio Tsukishima surge atrás dela, pacificamente lendo um livro, assim como antes. Ele se levanta mostrando o seu Fullbring pra ela, um marca-páginas Que se trans- isso, Tsukishima? Calma, meu Tsukishima, já tá mostrando o Fullbringer assim? Já tá mostrando o espadão? Calma aí, pô, calma aí. assim como antes. É uma- Ele se é uma levanta dama. mostrando o seu Fullbring pra ela, um marca-páginas que se transforma em uma katana,
o Book of the End. Book E of assim the ele End. acerta um grande corte na Orihime pelas costas, basicamente cortando ela ao meio. Só pra ela aparecer bem logo em seguida, com o Tsukishima já tendo desaparecido. E quando ela é questionada sobre o que aconteceu, a Orihime só diz que não tinha acontecido nada. Só que um velho amigo havia lhe visitado. Essa é uma das minhas cenas favoritas do mangá pela forma como ela é montada. Ela não só contribui para o andamento do arco, ela constrói a presença do Tsukishima como um elemento indecifrável, algo quase ilógico que foge do padrão do que a gente tinha. Nós sabíamos a importância da Orihime pro Ichigo, como ele viajou até o Recomundo para salvá-la anteriormente. Então ter ela como primeiro alvo é uma ótima escolha do roteiro. E ainda para finalizar, esse momento ainda nos deixa com várias dúvidas. O que exatamente o Tsukishima fez com a Orihime? O que ser cortado pelo Book of the End significa? Bom, essa resposta chega mais tarde, mas a maneira como ela vem é extremamente assustadora. Conforme o arco se passa, o Ichigo se aproxima cada vez mais do Ginjo e dos outros Fullbringers. Descobrimos mais sobre o Tsukishima, sobre como ele fazia parte da Execution, mas foi expulso quando matou um Shinigami substituto que poderia ajudar os Fullbringers. O Ginjo também explica que o poder do Book of the End é cortar qualquer coisa. E depois, dado esse contexto, a gente tem a primeira luta do Ichigo e do Tsukishima. A luta em si não é exatamente um combate, mas ela tem uma função narrativa bem específica. Se eu não me engano... Não, é ter antítese, mas se eu não me engano, o The Book End, se eu não me engano, é um poder que pode rivalizar com o The All Might, não? Ou eu tô falando merda? Eu acho que eu tô falando merda, né? Porque se eu não me engano, quando o Yurabara, ele quebra a katana do... Eu desaprendi a falar. Eu desaprendi a falar. Enfim, meu cérebro tá derretendo, já tá lisinho igual um peito de frango. Mas quando o Yurabara quebra a katana do Ichigo, o Tsukishima que ele é responsável por reconstruir, né, a katana do Ichigo. Tipo, ele fura o... Caralho, eu já tô aprendendo a falar. Ele fura o Ichigo e ele reescreve o passado do Ichigo pra um futuro, pra um passado onde a katana nunca foi quebrada. Então ele meio que é o counter. É meio que ele é meio que o The All Might ao contrário, né? Eu tô aprendendo a falar. Enfatizar que o Tsukishima não é só uma coisa anormal. Ele é uma ameaça verdadeira, tanto ao Ichigo quanto a todos os seus aliados. E com esse detalhe enfatizado, nós temos o que pra mim é a cena mais agonizante de toda a obra de Bleach. Ai, meu Deus! Depois de mais de um dia de treino, com Ginjo e Execution... Essa cena é tenso mesmo, essa cena. Quando é literalmente tem um estranho dentro da casa do Ichigo e todo mundo fica falando, nossa, mas ele é tão legal, mas ele é nosso amigo, ele é o melhor amigo da família. Nossa, aí é desconfortável. Da obra de Bleach. Mesmo. Depois de mais de um dia de treino, com Ginjo e Execution, o Ichigo chega em casa, sendo recebido pelas suas irmãs. As irmãs do Ichigo estão agitadas e parecem felizes, dizendo ao Ichigo que havia um convidado surpresa naquela noite, um primo deles que eles não viam há muito tempo. O meu irmão! O Ichigo pergunta quem é esse primo, mas toda a sua dúvida é substituída pelo mais puro desespero quando ele chega na sala e vê o Tsukishima sentado no sofá. O Ichigo avança contra ele na hora, questionando o que ele estava fazendo naquela casa. Porém, as irmãs do Ichigo ficam no caminho dele. Traduzindo aqui, seu filho da puta, o que você está fazendo aqui? Basicamente é isso. Perguntando por que o Ichigo está atacando o Tsukishima, alguém que era tão importante para elas. O Ichigo fica extremamente confuso, mas logo em seguida os amigos dele chegam e todos começam a conversar naturalmente com o Tsukishima. Em um momento de raiva e confusão, o Ichigo arremessa o Tsukishima contra a parede, exigindo uma explicação do que está acontecendo, por que estava todo mundo contra ele, o que estava acontecendo naquela casa. Mas, assim que os outros veem o Ichigo atacando o Tsukishima, todos ficam instantaneamente contra o Ichigo e começam a exigir que ele se desculpe, o que acaba fazendo com que ele fuja desesperadamente da sua própria casa. O peso dessa cena é muito absurdo por muitos motivos. A começar, eu queria dizer uma coisa. Em um vídeo anterior eu mencionei como o Kubo é excelente trabalhando com expressões faciais. Como o Bleach é um mangá que não joga tudo na sua cara, muitas coisas são interpretativas e simbólicas, os personagens, principalmente o Ichigo, na maioria das vezes não vão falar o que estão sentindo. Então isso fica muito às expressões faciais.
O Ichigo aqui tem expressões faciais que descrevem exatamente o que ele sente sem precisar dizer uma única palavra. Você consegue sentir o desespero, o pânico, como aquilo é uma situação bizarra só de olhar pro Ichigo naquela circunstância. Você, como leitor, conhece o Ichigo, você sabe o quão importante os laços e principalmente a família é pra ele. Então você acaba se colocando no lugar do Ichigo nesse momento. Só tenta imaginar essa situação. Tem um cara extremamente poderoso e misterioso que quer te matar. Você sabe que ele é uma ameaça completa, uma pessoa de caráter extremamente ruim e que já atacou outros amigos seus. Um dia você chega em casa e esse cara tá sentado no seu sofá, conversando com a sua família e amigos como se nada tivesse acontecido e, principalmente, a personalidade de todos os seus entes queridos está inalterada. Eles são quem sempre foram. Porém, agora todos eles agem como se sempre conhecessem aquela pessoa. Aquela que você sabe que é uma completa ameaça. E mesmo você tentando avisar eles, ninguém acredita em você. É um cenário completamente desesperador e o Kubo retrata isso de uma forma completamente absurda. O Tsukishima tem um dos poderes mais assustadores quando você para pra pensar como ele funciona na prática. Então, quando a gente tem, logo em seguida disso, a explicação de como o poder dele funciona. O Book of the End é um marca-páginas que se transforma em uma espada. O poder desse Fullbring é inserir o Tsukishima no passado de qualquer coisa que for cortada com sua espada. Qualquer coisa, hein? Não é pessoa, é qualquer coisa. E se não me engano, na luta contra o Byakuya, ele corta o chão e ele se instala no passado do chão. Caralho, fudeu! No passado de qualquer coisa que for cortada com sua espada. A partir do ponto que o Tsukishima corta uma pessoa com a sua espada, ele pode se inserir no passado dessa pessoa como alguém importante para ela. Seja um amigo, um familiar, um amante, ou qualquer alteração que ele quiser, ele pode fazer com a presença dele no passado daquela pessoa. Esse é um poder com uma funcionalidade ainda mais assustadora a partir do ponto que você entende como ele funciona. É um poder de manipulação de uma forma quase absoluta. Falsificar um laço por completo, existindo justamente para formar um paralelo entre os dois personagens. Enquanto o Ichigo protege seus laços a todo custo, o Tsukishima falsifica os dele. Nenhum laço do Tsukishima é realmente genuíno, tirando um em específico, mas eu já chego nesse aspecto. Porque a gente tem mais uma coisa pra falar sobre o personagem do Tsukishima, os seus simbolismos. A começar pelo seu poema, que é bem curto, mas tem alguns significados bem interessantes por trás. Ele diz o seguinte: venha e conte comigo as marcas de dentes que deixei em você. Esse poema guarda bastante coisa, a começar pelo que chama mais atenção. O que significa marcas de dentes? O uso desse termo nesse contexto pode significar muitas coisas. A mudança do fato Primeiramente, passado, pode representar as marcas deixadas no Ichigo, no caso os laços cortados pelo Tsukishima. O nome do volume é End of Bond, o fim dos laços ou dos vínculos. Em segunda instância, ele também pode representar... Eu acho que representa mais o, tipo, as marcas de dentes que eu deixei em você. Eu acho que é mais pelo o poder dele, né? Tipo, porque ele se instala no passado da pessoa. Então, pô, venha e conte comigo. Vou mudando um pouco a frase, né? Tirando essa parte mais metafórica. Vem e veja comigo o passado que eu mudei, tá ligado? Em você, tá ligado? O que eu mudei. Porque, se não me engano, o poder do Tsukishima tem isso. Se a pessoa perceber que ela caiu no poder do Tebuki End, ela começa a ter um colapso, tá ligado? Na mente dela. End of Bond, o fim dos laços ou dos vínculos. Em segunda instância, ele também pode representar as literais marcas deixadas pelo Tsukishima nas pessoas cortadas pelo Book of the End. Cortar uma pessoa significa deixar uma marca em seu passado. E por último, ele pode representar o número de marcas deixadas nos alvos. Caso o Tsukishima corte uma pessoa uma segunda vez, ou seja, marque uma pessoa pela segunda vez, o efeito do primeiro corte é anulado. O que pode muito bem estar representando o Tsukishima dizendo: vamos contar quantas vezes eu te cortei. Uma coisa que é muito interessante porque reflete diretamente o que acontece com o Ginjo mais pra frente nesse mesmo arco. Por fim, esse poema também pode ser lido como uma provocação ao próprio Ichigo. O Tsukishima sabe o quanto os laços de uma pessoa são importantes pra ela, principalmente pro Ichigo, e sendo essa frase uma provocação, uma frase que ele com certeza falaria dado a natureza que ele apresenta ao decorrer da obra. Além disso, falando sobre o personagem em si, o Fullbring do Tsukishima ser um marca-páginas alude diretamente ao fato dele marcar a história de quem é cortado pelo seu poder.
além de que a funcionalidade da habilidade também tem um significado interessante. Em Bleach, a maioria dos poderes carregam simbolismos fortes, e com o Tsukishima Estão não é bem diferente. roubados. Ele conseguir ter o poder de falsificar os laços com os outros pode vir justamente do fato dele não ter nenhum laço real, ter muita dificuldade em formar esses laços ou principalmente dificuldade em enxergar esses laços. Apatia. Mais tarde na obra, o Ichigo e o Ginjo lutam contra o Tsukishima, que usa de todos os amigos do Ichigo como aliados no combate, gostando inclusive de brincar com a mente deles durante a batalha, fazendo eles ficarem confusos de propósito. Mais tarde, o Ichigo acaba sendo apunhalado pelas costas pelo Ginjo, que revela sua traição, mostrando que ele era um aliado do Tsukishima desde o começo. O laço do Tsukishima e do Ginjo é verdadeiramente o único laço que o Tsukishima possui. A sua relação com ele, por mais que seja pouco explorada, é demonstrado como algo muito genuíno por ambas as partes. O Ginjo protege e ajuda o Tsukishima... Ginjo! Eu tô pensando, mano, eu tô escutando, sempre quando eu falar Ginjo, eu tô escutando Ginjo, velho. que bizarro. Como algo muito genuíno por ambas as partes. O Ginjo protege e ajuda o Tsukishima desde que ele era criança. Ensinou ele a lutar, ensinou a usar o Fullbring, tudo. Eles passaram... Esse lá não é quando o Ichigo ele fala, vou lutar a sério agora. Aí ele balança a espada. Aí o caralho, ele fala, caralho, que porra foi essa? Aí o caralho, já sobrevivi a seu primeiro ataque. Aí o Ichigo fala, então, mano, abre. Eu só desembanhei a espada. É uma foda, musculagem, mano, musculagem. Basicamente por tudo juntos. Os dois eram isolados e deslocados pela sociedade, então acabaram vendo um no outro um bom apoio. Após esse fim das lutas, quando o Ginjo e o Tsukishima estão à beira da morte, o Tsukishima é o único dos Fullbringers que continua gritando para que o Ginjo se levante e continue lutando, não aceitando que a morte dele viria daquela maneira. Quem para ele é a Hiruka, que diz ao Tsukishima que nenhum deles foi capaz de salvar o Ginjo da sua raiva. O único que conseguiu foi o Ichigo. A morte do Tsukishima logo em seguida é uma ótima finalização para o personagem. Enquanto o Tsukishima chora e berra pela morte do Ginjo, ele é achado pelo Shishigawara, que fica ali ao seu lado até o fim. A gente vê como ele sente uma real afeição pelo Tsukishima, e não era só ele. A Hiruka também fica triste quando descobre da morte do Tsukishima. Ele nunca esteve sozinho. Ele tinha laços reais como todos, mas só não conseguia ver isso de nenhuma forma. Os Fullbringers muito provavelmente se importavam com ele, mas o Tsukishima não conseguia enxergar os laços de verdade. Esse pensamento fica na mente do Tsukishima, e no arco final, quando o Ichigo se vê encurralado pelo Yurabara, quem aparece para ajudá-lo é justamente o próprio Tsukishima, que ajuda o Ichigo a consertar a sua espada, dizendo que aquilo os deixava quites, mas que estava fazendo só por um pedido do Ginjo. É uma finalização simples, mas interessante pro arco do personagem nesse sentido. Eu realmente gosto do personagem do Tsukishima, acho ele muito interessante, e como eu disse, ele tem uma das construções mais insanas que eu já vi em um mangá. Toda a cena do Tsukishima, toda a demonstração de poder do Tsukishima é uma das coisas mais absurdas que existe na obra de Bleach. O poder também do Tsukishima, ele também não faz muito sentido, ou talvez faça. Por causa que, tipo assim, na luta dele contra o Byakuya também, quando ele corta o Byakuya, ele também vai pro passado do Byakuya, beleza. Porém, o passado do Byakuya tá todo lá na Society, tá ligado? Então era como se um humano fosse pra como se fosse um humano, fosse pro mundo dos mortos, né? Pra Sereitei. Do nada, beleza, tranquilo, do nada, sim, beleza. E é isso. E tem um humano lá. E ninguém fala nada. E fica isso aí, hein? É bizarro, mano. É tipo, o poder dele é quebradíssimo e não precisa ter muita lógica do que tá sendo cortado, tá ligado? O grande problema é que o final do arco dos Fullbringers não valoriza essa construção muito bem. Eu já fiz um vídeo aqui no canal analisando a fundo e dissecando todo o arco Fullbring. Eu recomendo que vocês assistam lá, já que lá eu fui mais longe nesse assunto. Mas espero que o Tsukishima tenha mais momentos para si futuramente de alguma forma, porque ele realmente é muito interessante. Uma das melhores coisas do arco dos Fullbringers, com certeza. Mas, enfim, legal. Por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou. Beleza. Vídeo bom. Eu gostei da narração dele, Vamos escrever aqui pra talvez receber mais vídeos, porque, né, o YouTube é foda, não recomenda. O YouTube não tá recomendando os meus vídeos, ai, é uma tristeza. Mas enfim, legal. Não teve tanto simbolismo quanto eu pensei que teria. Mas foi mais os momentos que o Tsukishima apareceu e a importância dele na história e tudo mais.
de como o poder dele funciona e tal, tal, tal. E também não mencionou algumas aparições do que se queima e tudo mais. Foi mais os momentos de angústia, né, que o maninho do três otakus fizeram aqui. Mas enfim. Achei ele bacana o vídeo. Eu pensei, teria um simbolismo, mas também falei, porra, será que é mais power scale ou nada a ver? Mas o título o título já mostra que não teria tanto power scale assim. Que é coisa boa, coisa boa. Eu gosto dessa mais uma troca de ideias em vez de só poderzinho. Ai, como eu sou forte. Ai, logo, o meu personagem favorito é o mais forte da obra. Logo, ele é o melhor que tem. Não é assim que funciona, ô jovem que só pensa em lutinha. Não é assim que funciona. Mas enfim. Esse foi o React. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se for tudo mais e falou. Até o próximo React. Fui.